Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos fazer leitura hoje, que vai do versículo número 3 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos orar? Senhor meu Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de adorar ao Senhor, de nos reunirmos com o Teu povo e podermos cantar ao Senhor louvores, poder erguer a voz ao Senhor em oração, poder nos reunirmos com o Teu povo, Senhor, na Tua presença. Mas nesse momento, Senhor, nós humildemente nos apresentamos diante de Ti, sabedores da nossa deficiência em entender a Tua palavra, do nosso coração pesaroso em aceitar a Tua vontade, relutante em se curvar diante do Teu querer, que nós queremos Te rogar graça, Senhor. Especialmente, meu Pai, que o Teu Espírito Santo atue em nossas mentes, abrindo os nossos olhos espirituais, nos fazendo entender a Tua palavra. Se o Senhor não nos abrir os olhos, nós não vamos compreender a Tua vontade. Nós precisamos também que o Senhor nos quebre, nos dobre, Senhor. Nos dobre, meu Deus, a vontade, de tal maneira que nosso coração se torne terra fértil. E Sua palavra, uma vez em nós implantada, Senhor, seja, meu Deus, a base e a estrutura da nossa vivência. Ajuda-nos, ó meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, que nós Te rogamos. Amém. Fui criado numa casa sertaneja, lá no meio do sertão paraibano, onde definitivamente filtro para palavrão não existia. Se tinha uma coisa que a gente sabia falar, era palavrão. Na minha época de criança, na época de alguns aqui também, a maioria das primeiras palavras era palavrão, depois você aprendia papai e mamãe. E geralmente os pais falam: coisa mais linda, falou um palavrão. E eu sempre fui estimulado a isso. Definitivamente não recomendo a minha criação quando eu era pequeno. Mas tinha uma regra que eu não sabia. Tinha uma regra que na sexta-feira da paixão você não podia falar palavrão. Infelizmente eu não sabia dessa regra. Eu tinha 5 para 6 anos de idade, língua solta, feito doido. O que é que eu disse na frente do meu pai, da minha mãe e da minha avó? Rasguei um palavrão. Teve dúvida. Aconteceu que veio um fenômeno que era muito comum naquela época, chamado Havaiana Voadora. Uma Havaiana Voadora veio na minha direção, acertou na boca, sangue escorreu na hora. Naquele dia eu aprendi uma lição: palavrão é um negócio bem doloroso na boca.
Acontece que eu apliquei essa prática não só para a sexta-feira da paixão a partir daquele dia. E aí já ainda com 6 anos de idade eu passei a modificar a linguagem da casa. E eu comecei agora a xingar todo mundo que xingava. Então a ideia era não falar mais palavrão. Mas é impressionante como a ideia de falar palavrão mudou desde quando eu era criança. A ideia era, fala-se palavrão, mas depende do lugar, depende do dia. Não se podia falar palavrão, determinados palavrão na frente de mulheres. Entre homens a linguagem era a mais chula possível. Na frente de mulheres casadas não, tinha um certo respeito. Na frente de moças virgens, a gente também não falava palavrão. Existia um certo pudor. Uma mulher jamais falava um palavrão. Se ela falasse um palavrão, de cara já diriam: essa mulher tem uma vida fácil, ela não é uma pessoa tão honesta assim. Mas a geração mudou, e hoje é um negócio estranho. Hoje a coisa está tão invertida, que as moças falam mais palavrão do que os rapazes. E a palavrão se tornou uma coisa tão comum, que todos os nossos 3 últimos presidentes, inclusive o atual, fala palavrão que só ele, inclusive publicamente, sem nenhuma preocupação com isso. Falar palavrão se tornou uma coisa muito comum, não só nos filmes de baixa categoria dos brasileiros, mas qualquer filme que você assistir vai ter, inclusive os filmes americanos e assim por diante. Falar palavrão se tornou comum nas igrejas. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, se trouxe dentro de alguns dos grandes jornais o crescimento das pregações em determinadas igrejas jovens. E qual era o grande destaque? Esses pastores falam palavrão. Pastores falando palavrão, igrejas falando palavrão, palavrão dentro de sermões. O que aconteceu? O que mudou? Quando é que se tornou comum e simples fazer esse tipo de xingamentos com teores imorais? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? O que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, traz um compêndio teológico sobre igreja. Esse é o grande fator norteador dessa carta, é um fator eclesiológico. A grande preocupação de Paulo não é necessariamente falar sobre como a igreja funciona. Não é essa a ideia quando ele escreve a carta aos Efésios. Ele não está preocupado em dar diretrizes para a igreja. Ele fará isso na primeira e na segunda carta ao Timóteo, que foi pastor dessa igreja. Aqui não. Paulo está tentando mostrar o substrato teológico que forma a igreja. Qual é a base da igreja, qual é a estrutura da igreja, qual é o alicerce da igreja. É por isso que o segundo tema que norteia a carta aos Efésios é a eclesiologia. É preciso conhecer sobre Cristo para que eu consiga entender a igreja. A igreja não existe sem Cristo. É a obra de Cristo que fundamenta a igreja. No capítulo 1, Paulo diz que a igreja esteve nos planos de Deus sempre, mas foi executada pela obra de Cristo. Foi Cristo que fundamentou a igreja. É sobre Cristo que a igreja é construída. De forma que em todas as questões aqui do texto, é Cristo quem norteia essa igreja. A igreja é conduzida, dirigida não por homens. A igreja é conduzida e dirigida pelo próprio Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai gastar muito tempo falando sobre Jesus e sobre sua obra. Porque todos os atos da igreja, todas as práticas da igreja, todo o comportamento da igreja está atrelado à obra de Jesus Cristo, o que Cristo fez na cruz, e como ele instruiu essa igreja, deve ser um norteador para hoje, dentro da igreja. E é por isso mesmo que Paulo começou o capítulo 5, mostrando justamente essa conclusão de raciocínio. Paulo diz: nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados. Nós nos tornamos filhos de Deus por entrarmos na igreja do Senhor. Por causa de Cristo fomos adotados e nos unimos nessa igreja. E por estarmos nessa igreja, nós temos que ter um comportamento adequado à família de Cristo. Ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. A partir do versículo 2 ele vai dizer como é que eu posso ser um imitador de Deus. Nós vimos isso mês passado. Ele diz que eu tenho que andar em amor como ele andou. Esse princípio do andar, do comportamento, da forma como eu vou viver, da forma como eu vou me portar entre as pessoas, é o que vai nortear todo o restante do capítulo. Paulo vai dizer qual é o comportamento que se espera dos crentes.
Como é que deve ser a vida dos crentes? Ele vai fazer isso a partir do versículo 3. Ele vai dizer como é que os crentes devem viver, como é que os crentes devem se mover dentro do mundo. De forma que o comportamento do povo de Deus é diferenciado, justamente porque eles são filhos de Deus e eles andam em amor. Mas, ao que parece, nem sempre isso funciona nas igrejas. De forma que é sempre necessário uma instrução muito mais específica. E o que Paulo tenta mostrar aqui é que mesmo que para a igreja de Éfeso, ele não tem nenhuma repreensão muito séria, você vai ver isso a partir do primeiro capítulo, ele não tem nada muito sério para se levantar contra a igreja de Éfeso, ele não tem nenhum pecado muito grave para falar para a igreja de Éfeso. O maior pecado da igreja de Éfeso foi a falta de amor, segundo o livro de Apocalipse. Esse foi o maior problema deles, que foi a desgraça deles, mas teologicamente eles eram bem, eticamente eles eram bem, moralmente eles eram bem, mas Paulo de repente chega e diz: é preciso lembrar que todos precisam manifestar esse comportamento. Para isso, a partir do versículo número 3, em específico, dos versículos de 3 a 6, que nós vamos estudar hoje, ele vai nos mostrar algumas verdades que já eram incômodas naquela época e estão se tornando cada vez mais incômodas hoje. Pelo menos duas verdades bem incômodas ele nos mostra aqui quando ele escreve. A primeira verdade é que tem crentes praticando a imoralidade. É triste constatar isso, é triste ver isso, mas Paulo disse: isso é verdade. Veja versículo número 3, ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. É preciso entender que quando Paulo levanta essas questões aqui que a gente vai trabalhar, ele está partindo do pressuposto que não deveria haver dentro da igreja, mas que de alguma forma estava havendo dentro da igreja. E ele começa aqui com uma lista de vícios, uma lista que começa no versículo 3, vai se repetir alguma dessas listas no versículo de número 5, algumas outras novas no versículo de número 4, mas não é a primeira lista que o apóstolo Paulo dá. Em Romanos capítulo 1 nós temos uma lista de vícios como essa, 1 Coríntios capítulo 5, em Gálatas capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 3 de 2 Timóteo, Tito capítulo 3, em cada um desses eventos ele vai mostrar coisas que a igreja não deveria praticar, listas bem complexas inclusive, mas Paulo aqui foca especificamente em alguns problemas da igreja, e um problema muito específico, o problema da perversão sexual, da imoralidade. Primeira palavra que Paulo usa aí logo de cara é a impudicícia. Que nome estranho. Pelo menos esse negócio a gente não tem, né? Que eu não acho que a gente tem isso aqui. Mas a palavra impudicícia, ela é muito mais conhecida em grego do que é conhecida em português. A palavra impudicícia em grego é porneia, e vocês já ouviram essa palavra em algum lugar. É de onde vem um termo pornô, onde vem um termo pornografia, é de onde vem um conceito de perversão sexual, de relação sexual ilícita, não aprovada. De forma que o que Paulo está dizendo é que havia dentro da igreja um certo comportamento imoral com relação a relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas têm tudo a ver com o 7º mandamento: não adulterarás. Quando o texto diz não adulterarás, ele não está dizendo somente que homens casados não devem fazer sexo com outras mulheres. Ele está dizendo que nenhum sexo fora do casamento é permitido. Ele está simplesmente privando todas as outras áreas. Ele está dizendo que ninguém fora do casamento deve ter relações sexuais, que ninguém deve ter relações com alguém que não seja o seu cônjuge, e se ambos não são casados, também não devem ter relações. Então ele abrange fornicação, ele abrange adultério, ele abrange prostituição, ele abrange tudo isso. E Paulo chega agora e diz: é preciso entender que a igreja do Senhor não pode se envolver com essas práticas. As práticas relacionadas à imoralidade. Qual é a grande problemática aqui? É que a imoralidade da qual Paulo fala tinha um fator terrível dentro da cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida por causa do grande templo à deusa Artemis, a deusa Diana, a Diana dos Efésios.
Diana era a deusa da fertilidade. E porque ela era a deusa da fertilidade, a adoração a Diana era feita com bacanais, era feito com orgias. De forma que as sacerdotisas do templo de Diana eram prostitutas cultuais. E a adoração que elas praticavam era por meio de relações sexuais que eram praticadas não só dentro do templo, mas eram praticadas em praça pública, e em alguns eventos de forma gratuita. Imaginou o que é uma igreja formada por irmãos que vieram de uma religião dessa? Uma igreja formada por irmãos que vieram de um ambiente onde a prática sexual era completamente liberada. Eu preciso entender que onde um paganismo está, a vida sexual é sempre frouxa. O que nós estamos enxergando no Brasil hoje, em matéria de imoralidade sexual, não é uma coisa nova, é fruto da repaganização do mundo. O cristianismo está sendo colocado de lado. É por isso mesmo que Foucault disse que a grande falha do cristianismo era tornar o sexo um pecado. Porque o que eles queriam, na verdade, com a paganização, é tornar o sexo algo banal, que deve ser praticado de forma livre. Daí, desde a década de 60 e 70, já se cantava que não existe pecado do lado de baixo do Equador. O conceito sempre foi esse, a ideia sempre foi essa, o princípio sempre foi trazer uma religião, um pensamento pagão, contrário ao pensamento cristão, que releva o fato de que o sexo deve ser praticado somente dentro de um casamento e jamais fora disso. É isso que o cristianismo prega, é isso que a Escritura prega, mas é o contrário disso que o paganismo prega. O que nós estamos vendo então, dentro da própria igreja de Éfeso, é um reflexo ainda do paganismo, de forma que o que nós vemos em nossas igrejas hoje, com a imoralidade sexual dentro das nossas igrejas, é igualmente reflexo de uma sociedade que, mesmo que se declare cristã, já deixou de ser cristã já faz muito tempo. Já usa-se um termo hoje para os europeus, de pós-cristãos. Mas o pós-cristão não é nada mais, nada menos do que o antigo pagão. O que nós estamos enxergando, então, não é um aumento da imoralidade. O que nós estamos enxergando é um aumento do paganismo. Paulo diz, não deveria haver entre vocês imoralidade dessa, relações sexuais ilícitas. Mas ele vem com outra palavra aqui logo em seguida. Ele diz, não deve haver impudicícia, mas também não deve haver nenhum tipo ou toda sorte de impureza. E aqui é muito mais profundo do que simplesmente relações sexuais ilícitas, como é o caso de impudicícia. Porque quando ele fala em impureza, ele está falando de toda forma de contaminação, não só nos atos, mas também nos pensamentos. Ele está falando do cara que é mente suja. Ele está falando da pessoa cujos desejos, intenções e paixões estão contaminados. Ele está falando de alguém que é malicioso. Já viram alguém assim? Que você diz uma palavra, ele já dá aquele sorrisinho de banda, porque ele já pegou a segunda intenção. Lá na década de 70, ficou muito famoso aqui no Nordeste, as músicas de duplo sentido. Vocês lembram dela? Cantava-se uma coisa, quando na verdade estava dizendo outra. Duplo sentido. Isso gera na mente das pessoas uma capacidade para malícia, para ver as coisas com duplo sentido. Paulo diz, não deveria haver nenhum tipo de impureza entre vocês. O conceito que Paulo traz é que é toda classe de impureza, de maldade que não deveria estar na cabeça dos crentes. Isso é completamente proibido aos crentes. Mas de repente tem um negócio estranho aqui. Porque Paulo fala, nem toda sorte de impurezas ou cobiça. O que é que tem a ver esse negócio? Porque Paulo chega e diz, meus irmãos, não tenham relações sexuais ilícitas. Também não tenham a mente suja, imoral. Mas de repente ele chega e diz, nem sejam cobiçosos. O que é que isso tem a ver? É porque quando a gente pensa em cobiça, nós pensamos em bens materiais. Nós pensamos em carro, em casa, nós pensamos em coisas. Mas se você prestar atenção, como nós lemos hoje à noite nos 10 mandamentos,
O 10º mandamento é não cobiçarás. Mas olha qual é a primeira coisa que tem lá. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E quem é a mulher do teu próximo? Todas as mulheres menos a sua. Não interessa se ela é solteira, não interessa se ela é casada, não interessa se ela é uma prostituta. Todas as mulheres que não são a sua, você não deve cobiçar. Inclusive aquela que você ainda não está casado com ela. Se você ainda é solteiro, não cobice a sua namorada, porque ela ainda não é sua. O princípio bíblico que Paulo coloca aqui agora é que existe por trás disso um interesse em possuir algo que lhe é proibido. É isso que a cobiça faz. O que a cobiça quer é algo que é proibido. É algo que não é meu, é do outro, mas eu quero para mim. Todo o ambiente aqui não trata de bens, todo o ambiente aqui trata de imoralidade. Agora eu quero que você preste atenção no texto bíblico, olha aí. Ele diz assim: mas impudicícia, mas toda sorte de impureza ou cobiça, o que acontece? Nem sequer se nomeie entre vós. Paulo não está dizendo, não discuta isso, porque o que Paulo está fazendo aqui é discutindo isso. Paulo não está dizendo, não trate sobre esse assunto da igreja, porque o que Paulo está fazendo aqui é tratando sobre esse assunto da igreja. Ele está dizendo, é inadmissível que esse tipo de comportamento esteja na igreja. Eu não queria nem pensar que isso está acontecendo com a igreja. Eu não quero nem sonhar que vocês estão fazendo isso. Paulo disse, isso aqui não deveria nem passar por perto da cabeça dos crentes. O que Paulo está colocando é que é inadmissível para uma igreja, para os membros de uma igreja, terem membros com relações sexuais ilícitas, membros maliciosos, com mentes sujas, mentes cobiçosas que estão desejando o que não é deles. Paulo diz, isso é um absurdo, a tal ponto que isso não deveria nem estar passando pela cabeça de vocês, nem em sonho, que nem se nomeie entre vocês. Sabe por quê? Vocês são santos. Olha o final do versículo. Como convém a santos. Infelizmente, a palavra santo foi distorcida. Santo, até para os crentes, se tornou mais ou menos aqueles irmãos no passado que viveram o evangelho e morreram martirizados. Vocês são santos. Uma vez recebi uma pessoa em minha casa e ela estava com muita raiva, estava no meio de uma briga, aí olhou para mim e fez, pastor, mas porque você sabe, né? Eu não sou santo. Eu digo, mas deveria. Porque quem não é santo não vai para o céu. Você disse com a sua própria boca que não vai para lá agora. Então vamos tratar de outro problema, minha irmã. Você já ouviu falar de Jesus? Nós precisamos entender que Paulo diz, nós não somos como o mundo é, nós somos santos. O princípio bíblico é muito simples, sede santos, porque eu sou santo, ou como o próprio apóstolo Paulo coloca, sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Nós somos filhos do Senhor. Ele diz que nós deveríamos ser imitadores de Deus como filhos amados, e se o nosso Pai é santo, o nosso comportamento é santo. Nós não podemos praticar a impudicícia, a nossa mente é santa, nós não praticamos impureza, o nosso comportamento para com o próximo é santo, nós não cobiçamos a mulher do outro. Paulo diz, é isso que se espera de um comportamento cristão. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que esses problemas aqui são problemas seríssimos. Nem sequer se nomeiem entre vocês, vocês são santos, isso não convém a santos. Só que Paulo chega e diz, mas como é que isso se manifesta na igreja? Porque quando é a igreja de Corinto, a gente pensa logo, está vendo? O rapaz está tendo relações com a madrasta, é isso que ele estava pensando. Graças a Deus aqui na igreja não tem esse problema. Então aqui na igreja não temos ninguém tendo relações sexuais ilícitas. Olha que coisa boa, eu não estou tendo, isso é bom. Eu também não tenho uma mente maliciosa, estou tentando purificá-la, estou limpar. Eu não estou cobiçando mulher de ninguém, estou fora. Mas versículo 4 ele diz, espera aí, como é que se manifesta essa imoralidade? Como é que essa moralidade fica presente dentro da igreja? Ele diz assim, nem conversação torpe. Literalmente, obscenidades.
O termo que Paulo usa para conversação torpe é conversa desprovida de vergonha. São frases, palavras, bate-papos, que na verdade são carregadas de desejo, de malícia, de imoralidade. Quando Paulo disse que não queria que essas coisas fossem praticadas na igreja, ele está chegando agora dizendo: cuidado com a sua língua, porque você pratica imoralidade com ela. Quando nossas conversas, meus irmãos, são imorais, quando nossas conversas são torpes ou desavergonhadas, Paulo diz: cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Porque esse problema não inclui somente homens, esse problema também inclui mulheres. Esse problema também inclui a forma como as mulheres lidam com essa situação, com as palavras. E Paulo chega aqui e diz: isso é um problema, porque as conversas dos crentes deveriam ser conversas santas e não conversas imorais. Não conversas com imoralidade no seu conteúdo, não carregadas de palavras que ele chama de palavras vãs ou palavras nécias, palavras de um bêbado, palavras de alguém que não sabe do que está falando. Ele não está falando em conversar miolo de pote, não, porque miolo de pote a gente conversa o tempo inteiro, não é? Ele está falando de conversar sem pesar as palavras que você está usando. Paulo chega agora e diz: cuidado com conversa de WhatsApp. Cuidado com os grupos de WhatsApp onde você está, que tem aquelas conversas meio toscas. Porque o mais estranho que tem é quando os crentes colocam uns vídeos assim estranhos nos outros grupos. Eita, desculpa, gente, foi errado. Você foi errado não, meu irmão, foi o Senhor revelando seu pecado para a gente te tratar. Foi errado não, foi Deus. Que se você está num grupo onde esse tipo de vídeo rola, vamos conversar? Paulo diz: a sua conversa está sendo torpe, você está usando palavras vãs, ou o termo que ele usa aqui de chocarrices. Essa expressão de chocarrice é difícil de trabalhar, porque a expressão ela é muito ampla, é difícil saber o que é que ela quer dizer. Mas na verdade, alguém com chocarrices é um camarada que consegue fazer qualquer assunto virar imoral. Já viu esse tipo de gente? É aquele camarada que você está falando sobre um assunto sério, ele faz pronto, acabou-se a seriedade no assunto. Ele inverte tudo. Ele consegue pegar uma conversa e inverter a conversa e dar um tom imoral à conversa. Paulo diz: você está tendo esse tipo de conversa? Você está tendo esse tipo de comportamento? Estive estudando o mês passado um pouco sobre o consumo de pornografia na internet. Minha surpresa foi não necessariamente com o consumo masculino, que já se esperava. Minha surpresa foi com o consumo feminino, que tem crescido a cada ano. E aí a minha descoberta foi de onde as mulheres estão caindo. As mulheres estão caindo não porque elas estão procurando casos, mas elas estão se sentindo muito solitárias. E elas estão encontrando muitos amigos na internet para conversar. No WhatsApp e em grupos de conversa, de bate-papo na internet. E vão conversando para lá e para cá, e as mulheres não estão notando, não estão sabendo que quando elas conversam sobre sexo com um homem, e elas simulam sexo por meio dessas conversas, elas estão cometendo adultério com esse homem. É chamado sexo virtual. Paulo diz: isso é conversa. Isso é distorção das falas. Isso é palavra torpe, isso é palavrão. Mas pastor, qual é o problema do palavrão? Ele diz: porque essas pessoas, elas praticam coisas que não são convenientes. Notaram aí? Ele diz: nem conversação torpe, nem palavra vãs ou chocarrice, coisas essas que não convêm aos crentes. Não é próprio de nós, não faz parte da nossa índole, não é da nossa estirpe. Por que não? Porque parece que Paulo muda de assunto no final do versículo, não é? Paulo diz: ao invés de você ficar falando imoralidade, piada imoral, palavrão imoral, dê ação de graça. Que negócio estranho, né? Parece os crentes, né? Os crentes acham que essa é uma forma de santificar.
no jogo de futebol, não pode falar palavrão. O cara dá uma canelada no outro, ô abençoado! Tem misericórdia, abençoado! Não é? Não é assim? É uma forma de substituir o palavrão. No coração, a mãe do cara já está para lá do inferno. O que Paulo está dizendo aqui não é substitua o palavrão que você ia soltar por misericórdia. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, tenha a visão correta sobre o sexo na vida do crente. Que tem um lugar certo para ser praticado, e é bênção de Deus em nossas vidas. Aprenda, ao invés de usar de forma maligna e demoníaca o sexo, com as palavras, com conversas e com imoralidade, e aprenda a dar graças a Deus pela bênção que é o sexo na vida dos crentes. Paulo diz, aprenda a colocar a vida sexual no lugar certo, e não se tornar um imoral. O que ele está colocando é que palavras sujas no ouvido de alguém não é a forma correta de se lidar com o sexo na vida do cristão. Ele diz, nós deveríamos aprender a dar graças a Deus, a louvar a Deus por essas coisas, porque o pecado não é nada mais, nada menos do que transformar a bênção de Deus em algo nojento, utilizado contra Deus. E Deus nos dá essa bênção e de repente nós desvirtuamos, nós modificamos e usamos contra o próprio Deus. Paulo diz, cuidado com sua língua. Porque quando você usa expressões chulas nos seus palavrões, todo palavrão no Brasil tem conotação sexual, já notou isso? E é uma distorção de uma bênção divina, é pecado. É pecado porque transforma algo que nós deveríamos agradecer a Deus em algo completamente demoníaco e corrompido. Paulo disse que você deveria aprender a dar graças a Deus por uma bênção e não distorcê-la junto com Satanás, transformando-a em pecado. Crente falando palavrão, crente com conversa imoral, crente rindo de piada imoral, crente participando de grupo de WhatsApp imoral, crente frequentando ambientes imorais, crentes assistindo material imoral e gostando. Paulo diz, isso aqui não é coisa boa que se vê, porque entre vocês não deveria haver coisas como essas, não deveria se esperar, nem sonhar em alguma coisa como essa. Mas infelizmente Paulo diz, uma verdade muito incômoda que nós temos é que isso existe entre nós, isso existe entre nós. Isso existe dentro das igrejas. Isso nos leva a uma segunda verdade incômoda que deve ser considerada. E eu quero que você preste atenção nessa verdade. É que a primeira, existe imoralidade na igreja. Mas a segunda é que não há lugar no reino dos céus para quem pratica imoralidade. Vejam aí versículos 5 e 6. Paulo chega agora e diz assim, sabeis, pois, isto. No texto em português não tem, mas Paulo usa duas palavras que são praticamente sinônimos, que ambas podem ser traduzidas com sabeis. Entre outras palavras, ele está dizendo, sabendo vocês sabem. Mas por que Paulo usa duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa? É uma forma de Paulo estimular os crentes a prestar muita atenção no que ele vai dizer agora. É muito parecido com o que Deus fez lá no Éden, quando ele disse que no dia em que comerdes da árvore de conhecimento do bem e do mal, morrendo, morrerás. Em outras palavras, com toda a certeza você morre. Paulo usa duas expressões aqui para dizer, vocês sabem e deveriam prestar muita atenção nisso. Porque às vezes a gente olha para a igreja com palavrões, com expressões imorais, com conversas imorais, com práticas imorais, e a gente diz, rapaz, mas é assim mesmo, né? Você sabe como é que é a juventude, você sabe, né? É a criação, foi assim por muitos anos, eu sou assim mesmo, às vezes escapole. Paulo diz, não, meus filhos, vocês deveriam saber uma coisa urgente, vocês deveriam lembrar disso e entender isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Pastor, mas ele está falando de outras coisas. Não, porque no versículo de número 5 ele usa a expressão incontinente. Incontinente não é alguém que está tendo que usar fralda porque não está segurando o xixi.
Ele não é esse incontinente. Aqui. Talvez a palavra em grego fique mais fácil para vocês entender. A palavra é porneia. É a mesma palavra de impudicícia. A mesminha. Não mudou nada. Paulo está dizendo que ninguém descontrolado sexualmente, ninguém que não se controla emocionalmente entra no reino dos céus. Alguém que não consegue manter o zíper no lugar não entra no reino dos céus. Paulo está dizendo que imorais não entram lá, não herdam os reinos dos céus. Vai dizer, tudo bem, pastor, mas tem outro grupo aqui, impuros. Olha lá o versículo 3, qual foi a segunda palavra que ele usou lá? Impureza. Quem são os impuros? Os que praticam? Ele diz, crente com mente suja, imoral, não entra no reino dos céus. Ele está dizendo que crente que é malicioso não entra no reino dos céus, porque a mente dele não foi transformada, não foi convertida. Ele não tem a mente de Cristo, ele tem a mente de Satanás ainda. E se ele tem a mente de Satanás, ele não entra, não herda o reino dos céus. Mas olha qual é a outra palavra que Paulo usa aí no versículo número 5. Incontinente, impuro ou avarento. O que é alguém avarento? Alguém avarento é alguém que deseja para si alguma coisa, que quer tudo para si. Está atrelado ao quê? Ao 10º mandamento que Paulo citou lá no versículo 3, cobiça. O que é alguém cobiçoso? Ele diz, é alguém avarento, alguém que quer as coisas somente para si, alguém que vive somente para si. É por isso que Paulo chega e diz que a avareza é idolatria. Como é que a palavra avareza está junto de duas outras palavras com conotações sexuais? Ele está falando de prática de relação sexual ilícita, com incontinência. Ele está falando de pensamentos imorais com impureza. E o que é que cobiça está fazendo aqui? A avareza está fazendo aqui. Ele está dizendo, é porque essas pessoas todas têm um problema básico. Eles são pagãos. Mas pastor, eu estou na igreja, eu sou batizado, eu estou na igreja desde a infância, estive sempre aqui, aprendi inclusive os palavrões com um grupo de louvor, eu estou por aqui mesmo, as piadas imorais eu aprendi aqui. Foi no grupo de louvor não, foi com o Saulo não. O sargento é brabo, vai falar palavrão no grupo de louvor que ele bota para fora. O princípio que Paulo está colocando aqui é, porque a avareza, o desejo para si, me torna o único motivo de minha existência, e me torna a pessoa mais importante do mundo. E egoísmo é idolatria, porque eu substituo a minha vontade para com Deus, para a minha vontade para comigo mesmo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É assim que é um avarento. Paulo diz, quando nós nos amamos muito e queremos tudo para nós, nós assumimos o lugar que é de Deus, e isso é idolatria. E o que é um incontinente? O que é alguém que não consegue se controlar sexualmente? É alguém que quer todo o prazer para si. Ele não quer saber se ele vai destruir a vida de uma moça virgem, ele não quer saber se ele vai destruir um casamento, ele não quer saber se está colocando uma moça na prostituição, ele não está nem aí, ele quer o prazer para si, ele quer tudo para si. Paulo diz, isso é idolatria, isso é paganismo. Quando minha mente é imoral, eu quero o prazer da imoralidade nela, eu quero planejar a imoralidade, mesmo que eu não tenha coragem de praticá-la, eu quero sonhá-la, eu quero planejá-la. Paulo diz, isso é viver para si, e viver para si é idolatria. Entendeu por que eles não entram no reino dos céus? Eles não entram no reino dos céus porque eles são idólatras, porque eles são pagãos. Paulo está dizendo, dentro da igreja tem, mas no céu não. Dentro da igreja tem imorais, mas no céu não. Porque olha como termina o versículo. Ele diz, nenhum desses tem herança no reino
de Cristo e de Deus. A palavra herança é uma coisa bonita, porque foi o que Cristo conquistou para nós na cruz. Cristo é a nossa herança, e tudo que Ele conquistou é nosso. Mas Ele chega agora e diz: quem vive nessa vida não é filho. Se não é filho, não é herdeiro. Se não é herdeiro, não tem herança. Não vai herdar o reino de Deus, não vai herdar o reino de Cristo. Ah, pastor, isso é muito radical. Você sabe, né? As igrejas hoje estão diferentes, tudo é muito mais legal, a gente é muito mais light, a gente não precisa dessa coisa tão rígida, a gente precisa de um ambiente mais descontraído, sabe? Tá ligado? Paulo diz, tem gente que ensina assim, versículo 6. Existia um grupo chamado gnósticos que estavam começando aqui nesse tempo. E eles diziam assim: não se preocupem, porque os pecados do corpo não contaminam a alma. Aqueles que o Senhor lavou, está lavado, vai para o céu. E o que você faz na carne, fica na carne. Olha que beleza. Nada do que você faça na carne contamina o espírito. Então o que nós temos que fazer é libertar o espírito da carne. É isso que a gente tem que fazer. Porque quando o espírito se libertar da carne na morte, aí a gente vai direto para o céu. Qual é a melhor maneira de fazer o espírito se descolar da carne logo? É pecando muito. Porque quando a gente peca muito, a gente destrói o corpo. Quando o corpo se destrói, o espírito vai para o céu. Qual é que tem que fazer? Faça sexo à torta e à direita. Porque você já é salvo. O Senhor já libertou você. Estão se pregando isso de novo hoje. Estão dizendo isso de novo. Eu já sou lavado e remido do sangue de Jesus. E se eu sou lavado, não interessa o que eu faço. Eles diziam isso, Paulo disse: ninguém vos engane com palavras vãs. Não se deixe enganar. Quem prega isso não é de Deus. Ele diz: não se engane, meu irmão. Vocês sabem disso. Ele disse, versículo 5. Vocês sabem disso. Não herda o reino dos céus. Não tem herança no reino dos céus. Se alguém disser coisa contrária, não se enganem. Mas Paulo precisa provar isso. Como é que Paulo vai provar que essas pessoas não entram no reino dos céus? Se tem um grupo dentro da igreja dizendo que entra assim. Tem um pregador muito famoso que pregou uma série sobre santificação, e ele falando sobre santificação, ele disse: não interessa, Deus te ama, Deus te salvou, não interessa se você está assaltando um banco, não interessa se você está na cama de alguém, não interessa se você está se prostituindo, Deus te ama e te salvou. Que beleza! Satanás é redivivo. Paulo diz: não se engane com palavras vãs. Sabe por quê? Versículo 6. Foi por essas coisas, pelo paganismo atrelado à imoralidade, por essas coisas, vem a ira de Deus. Note que Paulo não está dizendo virá. Notaram aí? Paulo está dizendo que vem. É como Romanos capítulo 1, dizendo que Deus os entregou. É porque isso aqui tem dois aspectos. De uma ira que já ainda será derramada quando Cristo voltar. Mas a própria entrega de Deus, a perdição deles, já é uma condenação para eles. É uma condenação tão certa que já está executada. Porque quem não crê, já está condenado. Não vai ser. Paulo diz: sobre essas pessoas que praticam isso, está a ira de Deus. Mas olha quem são essas pessoas. Ele diz: a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Aí eu quero que você preste atenção, porque os filhos de Deus são os filhos da obediência. Os filhos de Deus são diferentes dos filhos de Satanás. Satanás é aquele que mente desde o princípio, por isso quem mente é filho do diabo. Satanás é o hipócrita desde o princípio, por isso que quem é hipócrita é filho do diabo. Satanás é desobediente desde o princípio, por isso que quem é desobediente é filho de Satanás também. Ele está dizendo: os filhos de Satanás são condenados porque são pagãos e porque são imorais. A minha pergunta que Paulo faz aqui é: você acha que essa é diferente? Você acha que com você é diferente? Que você está na igreja? Você acha que Deus vai colocar os imorais no inferno, mas você não, praticando imoralidade? Você acha que Deus vai colocar as pessoas com mente suja no inferno,
mas você não, porque você está dentro da igreja. Deus vai colocar quem fala palavrão no inferno, mas você não, porque você está na igreja. Você fala um palavrão gospel. Paulo diz, não se engane não, meu filho. Porque o grande perigo aqui é um grupo de batizados serem lançados no inferno junto com os pagãos. Paulo diz, não se enganem e não deixe ninguém enganar vocês. Esse tipo de vida não é a vida de um crente, não é a vida de um cristão, não é uma coisa inocente, não é uma coisa comum, todo mundo faz. Paulo diz, não, meu filho, o crente lida com a área sexual com pureza. Como é que ele consegue isso? Ele não conseguirá isso sem que Cristo tenha modificado o coração dele. Ele não conseguirá isso sem que Cristo tenha o transformado na igreja dele. Ele não conseguirá isso pela sua própria força, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Paulo está dizendo, os filhos da desobediência, mesmo que estejam na igreja, serão condenados por causa das suas práticas. Mas o que é que ele precisa fazer? Rogar misericórdia para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor limpe a nossa mente suja, para que o Senhor transforme o nosso comportamento imoral, para que o Senhor nos reabilite para não quebrarmos o 10º mandamento, porque só pela força e o poder do Espírito Santo é que a gente aguenta o tranco, porque só pela ação soberana de Cristo no nosso coração é que a gente muda isso aqui. Não tem como mudar diferente, porque o palavrão vai sair, afinal de contas a boca fala, e se o coração não foi transformado, esgoto vai sair pela boca, não tem jeito. Paulo diz, o seu problema é que você precisa de um coração novo, e tem muita gente dentro da igreja que precisa de um novo coração. Por isso precisa rogar imediatamente ao Senhor que te deu a oportunidade hoje à noite. Senhor, muda o meu coração, limpa a minha mente, limpa a minha boca, põe guarda, Senhor, a minha boca, porque sabão, lembra na época da gente era assim, né? A gente falava palavrão, a mãe chegava com sabão na boca. Até hoje eu tenho um gosto de soda cáustica na boca, mas faz parte. Paulo diz, é Cristo lavando o coração que a boca vai ser limpa, é Cristo lavando o coração que a mente vai ser limpa, é Cristo lavando o coração que a cobiça vai sumir da sua vida. Nós precisamos urgentemente levar isso em consideração. Pelo menos 2 lições a gente precisa absorver hoje. Eu tenho que ter muito cuidado para que eu não me torne um imoral como esse, que não acontece da noite para o dia. Começa com uma conversinha besta de WhatsApp, um negocinho bobo, uma figurinha imoral que um mandou para o outro. Começa por uma conversinha, uma piada imoral que um amigo nosso contou e a gente deu uma risada. Começa assim, em gostar de piadas imorais, em gostar de conversas imorais. Começa assim. E Paulo chega e diz, cuidado com isso, tenha muito cuidado com isso. Uma segunda lição que a gente tem que tirar é, fique muito preocupado com isso, porque se isso tem sido a sua vida, se isso tem sido a sua prática, isso é um péssimo sintoma, isso é um sintoma de não conversão, isso é um sintoma de fazer parte dos filhos da desobediência. O Senhor quer justamente nos corrigir hoje à noite, o Senhor quer nos transformar hoje à noite, e Ele se dispõe hoje à noite para limpar o seu coração e a sua mente, para que você tenha finalmente o coração de Cristo modificado e transformado. O que limpou minha boca foi uma havaiana voadora. Talvez a havaiana voadora e uma barra de sabão não limpe a sua boca, mas o sangue de Cristo pode limpar. Que o Senhor hoje possa produzir a pureza que é própria dos seus santos, dos seus filhos entre nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor?